Estamos começando mais um episódio do nosso Pod LS, o podcast da longevidade saudável, e a nossa convidada de hoje é a doutora Cibele Augusta. Doutora Cibele, muito obrigada por ter vindo aqui dividir um pouquinho com a gente da sua experiência, sua história com a longevidade, né? Vou fazer algumas perguntinhas, mas se a doutora quiser se apresentar um pouquinho primeiro. Obrigada, Mari. Meu nome é Cibele, eu sou mineira, sou formada há 25 anos, estou aqui no Grupo Longevidade há 12 anos e faço parte do corpo docente com muita alegria, com muito orgulho, diante de toda essa vislumbre de como estamos vivendo cada vez mais, mas não necessariamente com melhor qualidade de vida. Isso me chamou muita atenção nesses últimos anos, diante da visão da cardiologia, e eu também sou intensivista, Mari. Então, minha vida toda, não só no final da vida acadêmica, como no início da vida profissional, eu estava dentro das UTIs. Então, eu acompanhava a ponta do iceberg, pessoas que infartavam, que tinham AVCs, que passavam por situações graves e críticas, e eu via ali um fator comum. Elas estavam deixando de prevenir. Elas estavam deixando de olhar para o estilo de vida próprio e acabavam culminando naquela situação de gravidade. E eu pensei, eu quero mais, eu quero tratar esse paciente não só na hora que ele me chega grave, onde poucas coisas e poucas ferramentas me seriam ali mais disponíveis. Aí sim eu adentrei nesse universo do mundo da longevidade. E aí você consegue contar pra gente um caso que te marcou de algum paciente, alguma mudança muito grande dentro da sua vivência aí, profissional diária? Bom, gente, eu acho que o que eu tenho em comum com quase todo mundo que vai vir aqui falar é que a gente começa esse universo da longevidade aplicando em nós mesmos e nos nossos familiares. Então, se eu pudesse falar coisas que me marcaram mais, foi exatamente a minha melhoria de estilo de vida, porque como a gente aprende aqui, né? A gente primeiro faz em si, para depois ser modelo para o paciente. Exemplo, né? Então, talvez o que mais me marcou nesse caminho não é o caso de um paciente, é o meu próprio caso. Porque quando eu cheguei para essa medicina, como a maioria dos médicos, colegas, que a gente tem isso muito em comum, eu era uma médica com 15, 16 anos de formada, achando que eu estava bem feliz profissionalmente, cheia de plantões, coordenando CTI, atendendo consultório de convênio em cardiologia, morta de cansada, com fadiga, né, de todo esse eixo hormonal, não olhando para o meu próprio estilo de vida, não praticava exercício físico, uma alimentação péssima, como a maioria da alimentação dos médicos. E quando eu me adentro com esse novo modelo, né, extremamente revelador de medicina, e começo a fazer as mudanças em mim, eu virei uma outra pessoa. E não satisfeita em me modificar, eu comecei a mudar. Pai, mãe, marido, ou seja, os meus pacientes mais reveladores foram de dentro da minha casa. Aí eu vejo como é que a vida muda. Então, assim, como é que você começa... E a gente vê isso, as pessoas elogiando a gente. Sibeli, você está tão diferente. E elas falam que a gente está mais bonita. Porque, na verdade, a beleza, ela vem de dentro para fora. Então, beleza é ter saúde, né? Exatamente. Ter saúde é você se apresentar bem. Então, talvez eu seja a minha paciente revelação, né? Porque eu mudei o meu estilo de vida, eu mudei a minha forma de encarar todo esse contexto da relação com a medicina, porque eu acabei me enamorando de novo desse modelo, né? Ser médica depois de 15 anos se tornou de novo aquele prazer, porque eu consegui ver resultados mais fortes nos meus pacientes. Então foi isso, talvez eu seja meu modelo de paciente. E de fato esse autocuidado, que é principalmente a proposta da longevidade, né? Que os médicos dividam com pacientes, né? A responsabilidade pelos cuidados de saúde, exige que a gente se apaixone por nós mesmos novamente. Com né? certeza. A gente se abandona quando a gente deixa de se gostar um pouquinho. Na verdade, eu acho que essas coisas acabam andando juntas, né? Com certeza, foi o divisor de águas na minha vida, quando eu voltei o meu olhar para mim mesma. Para mim, enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto praticante de atividade física que eu estava ausente, enquanto esposa, ou seja, uma abordagem holística do ser humano. Exato. E como eu vou abordar holisticamente o meu paciente como um todo, se eu não me vejo como um todo? Então, na verdade, eu acho que eu modifiquei a mim antes de tudo e hoje eu consigo fazer isso pelo outro. Então, aproveitando que você falou da visão holística, deixando ela um pouquinho de lado, a gente está fazendo uma brincadeira para tentar fazer com que os médicos digam aqui um hormônio queridinho, assim, para explicar um pouquinho para a gente da função dele, porque ele é genial. Como se fosse um bebê genial, um bonequinho genial, sabe? Um hormônio.
Você tá aí pra dizer uma pra pergunta nós? difícil, viu? Porque, bom, se eu fosse pensar em toda a hierarquia hormonal, o meu principal hormônio da hierarquia é a melatonina, mas eu não vou escolhê-la mesmo. Eu vou falar do meu queridinho mesmo, que é o hormônio tiroidiano. Para mim, a glândula tireoidiana, por causa do funcionamento no aparelho cardiovascular. E porque é o que é mais comum na minha prática clínica, me deparar com disfunções dos hormônios tiroidianos e como que isso repercute no metabolismo das gorduras, na elevação do colesterol, na fadiga crônica do paciente, naquele polissintoma que o paciente vem ao consultório. Então, se eu pudesse dizer o que é mais comum no meu dia a dia, é a disfunção tiroidiana. E por isso a minha paixão pelo hormônio, mas não é pelo hormônio tiroidiano como um todo, é pelo T3, a triodotironina, o hormônio esquecido pela medicina convencional, o hormônio que eu, enquanto cardiologista, até 12 anos atrás, não tinha tido o menor contato. E a partir daí, essa triodotironina, essa molécula que atua em todas as células do corpo, muda o meu comportamento de ver a saúde, tanto do homem quanto da mulher, o impacto que a suplementação desse hormônio tem na prevenção cardiovascular e no contexto de sintomatologia também. Porque como era um hormônio esquecido, os médicos convencionais achavam e acham até hoje que estão tratando as disfunções tiroidianas apenas com o T4. E quando a gente entra com esse conhecimento da triodotironina, com a suplementação no paciente, a gente consegue mudar, literalmente mudar o grau de sintoma que esse paciente tem na disfunção tiroidiana. E aí é a hora que a gente vê no olhinho do paciente assim: Sibeli, você mudou a minha vida. Então, para mim, o escolhido é o T3, a triodotironina, que é o hormônio tiroidiano, o mais esquecido talvez até hoje. Maravilhoso. Olha, infelizmente o nosso papo é curto. Gostaria de ficar aí por horas batendo esse papo. Tenho certeza que tem muito de saúde para aprender com a doutora Sibeli Vasconcelos, né? Mas a gente precisa ficar por aqui. Eu queria te agradecer muito a sua presença, a sua participação. Obrigada. Doutora Sibeli, tudo piquititinho. Muito obrigada. Sibeli com Y, C-Y-B-L-L-E, isso mesmo. Então, o nome é difícil, mas tá tudo bem. Doutora Sibeli no Instagram. Doutora Sibeli está sempre colocando conteúdo lá. Vai vir mais por aí, né? Então, ela tem muito a dizer, tem muito a contribuir. Tenho certeza que vocês vão gostar. Gratidão, Mari. Gratidão a Mari, gratidão ao Grupo Longevidade Saudável, gratidão ao nosso mestre, doutor Ítalo Rachid, gratidão a todo esse universo que conspirou para que eu encontrasse esse modelo novo de medicina, me transformasse e fosse instrumento de transformação na vida das pessoas. Gente, eu sou muito grata por isso, viu? Um abraço muito grande. Obrigada, Mari. Obrigada a você.